Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 5. Eu quero me ater a uma parte do texto onde está sobre voltar-se. Apocalipse 2, 5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, breve virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Feche os olhos. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã. Embora seja um texto forte, que não seja um peso sobre a igreja, mas que seja, Senhor, a ministração do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, fale conosco segundo aquilo que o Senhor propôs, não aquilo que estiver em nosso coração, mas aquilo que o Senhor propôs. Por isso, metemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra e saia em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor, encontre guarida no coração de cada um, e que o teu nome venha a ser glorificado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar. Desde que o homem caiu no Éden, desde a queda do Éden, devido ao pecado, rebelião contra Deus, Deus tem feito um convite amoroso de voltar-se a Ele. Nós sabemos que aquilo que mais nos afasta de Deus são os nossos pecados, ou a dureza de coração, ou as dificuldades da vida, que vão de alguma maneira nos distanciando do Senhor. De alguma forma isso gera influência em nós, de alguma forma isso acaba ferindo a nossa alma a ponto de, sem percebermos, já não estarmos fazendo mais aquilo que Deus nos chamou. Quando o escritor sagrado ele escreve a carta que Jesus revelou a ele manda para Éfeso essa carta, ele está falando de uma igreja que ele conhecia a igreja. Ele não reclama no contexto espiritual da igreja, ele não reclama que a igreja estava deixando de fazer as coisas que deveriam fazer. Aliás, ele até elogia. Eu gostaria de ler com vocês os versículos 2, 3 e 4. Olha só o que diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, não pode suportar os maus, que pusesses à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e os achasses mentirosos. Tens perseverança, por causa do meu nome sofresses e não desfalecesses. Tenho, porém, contra ti que deixasses o primeiro amor. Versículo de número 6: tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Neste capítulo ele tece elogios à igreja. Então, falando do versículo 6 para trás, uma das coisas que eles refutavam era a heresia. Nicolau, ele era um dos escolhidos em Atos capítulo 6. Lembra dos escolhidos, os diáconos, os primeiros diáconos, em Atos capítulo 6? Nicolau era um dos escolhidos. Esse, em algum momento, se desviou do Senhor e começou então a pastorear ou a liderar com base na sensualidade e libertinagem. Já era alguém que estava levando a igreja a um caminho de pecado. Por isso fala sobre os nicolaítas,
que eram seguidores de Nicolau, ex-diácono ungido pelos apóstolos. Ele era alguém que começou bem, mas estava terminando mal. Vários escritores contemporâneos aos 3 primeiros séculos após o surgimento da igreja, inclusive Orígenes, trata como Nicolau, o homem apóstata, que acabou querendo conduzir a igreja para distante do Senhor, porque entendia o Evangelho de uma outra maneira daquilo que foi escrito, onde então poderia acontecer o que fosse e eles continuariam salvos. Uma heresia na igreja primitiva já surgiu naquele período, e Deus odiava aquilo. Havia então um zelo na igreja. Na igreja de Éfeso havia um zelo, não permitia heresias. Ótimo, isso é muito bom. Questão apologética, que é a questão de heresias, né? O ir contra a heresia, a observância correta das Escrituras, o entendimento certo das Escrituras, isso deve ser cobrado em uma igreja, mas só ser um apologético não vai ajudar. Aí ele fala muito bem, vocês estavam indo contra as heresias, vocês trabalhavam duro, vocês são perseverantes, vocês não desistiram. O versículo número 4 fala, vocês perseveraram e não se desistiram, não desistiram. Pois vocês olharam para os falsos apóstolos e falaram, opa, não são apóstolos, são mentirosos, não receberam de Deus nenhuma unção sobre isso, ok? Identificaram os falsos dos verdadeiros. A gente só consegue saber aquilo que é falso se existir o quê? Verdadeiro. Então eles conseguiram entender o que era falso e o que era verdadeiro. Ótimo. Estavam trabalhando na obra do Senhor, mas agora já estavam mecanicamente fazendo aquilo que deixaram de fazer. Sabe o que mata a igreja? A liturgia. Quando minha família ainda não era cristã, era mas de uma outra maneira, porque íamos na católica na minha infância. Sexta-feira íamos para o terreiro, passar de sexta na sala do terreiro, e no domingo estávamos na missa. Eclético. Então, meus pais, eu era pequeno na época, 16 para 7 anos, eles faziam as obras, eu dormia lá na sala das imagens, eles queimavam as suas pólvoras, faziam os seus fogos, e um dia eu entrei até debaixo de uma Kombi que tinha um fundão do terreiro. Meu pai estava no meio do círculo de fogo junto com a minha mãe, né, tecendo um monte de pedidos para não sei quem. Bom, e no domingo a gente estava lá na missa, na liturgia. Amém. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Então vamos lá. Aquele silêncio absoluto, minha mãe não deixava a gente abrir a boca para nada. Se abrisse a boca já vinha um puxão na orelha de liturgia. Aquela ladainha. E às vezes na igreja nós estamos assim também. Nós temos um ensaio para alguma atividade da igreja, nós temos o protocolo de cumprimento na igreja, temos abertura de culto, louvor, oferta, ministração da palavra, oração após a palavra, término de culto. Nós temos a religiosidade do domingo, aqui no caso na nossa igreja, domingo quinta e segunda, e nós então cumprimos alguns protocolos. Eu tenho que estar lá, porque esse mecanismo dentro de nós vai nos tornando pessoas que se acostumaram, se habituaram a algo. Eu lembro quando eu estava no quartel ainda, e que era costume, toda vez que passava um oficial, tocava o hino nacional, onde tivesse, parava o carro assim. Eu lembro que isso era tão sério, que se eu estava dentro de um ônibus, se alguém tocasse o hino nacional, eu soltava o olho.
Mas nós vamos entrando em um mecanismo e nós já vamos fazendo porque é assim que tem que ser feito, mas não porque há um prazer, não porque há um desejo, não porque há um amor nisso. E aí nós encontramos agora uma igreja que estava fazendo certo, mas não era carregada de amor, e precisavam voltar, se arrepender e voltar. Mas talvez você fale, mas eu não estou desviado, eu estou aqui na igreja, pastor. Não, mas a carta não foi escrita para os desviados, foi escrita para a igreja. Então muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, mas o nosso coração fora, fazendo tudo quanto é religiosamente dito, mas o coração fora. Uma vida aparente dentro da igreja e uma totalmente ausente da presença de Deus lá fora. Podemos estar com o nosso coração frio, seja pastor, presbítero, diácono, líder, membro, podemos fazer as coisas com o coração frio. Por quê? Porque entramos no costume, no hábito. E agora a igreja estava habituada a fazer o que era certo da maneira errada. E talvez estejamos assim. Talvez estejamos fazendo o que é certo da maneira errada. Talvez estejamos vindo para a igreja não porque sentimos saudade de Deus, não porque sentimos saudade de adorarmos juntos, não porque sentimos saudade da presença gostosa do Espírito Santo. Talvez nós estamos na igreja porque temos que ir. Eu sou escalado hoje na porta, eu estou escalado para colher oferta, para pregar, eu estou escalado para cuidar das crianças, eu estou escalado para isso, aquilo, eu vou porque já faltei domingo passado, vocês estão isso domingo, senão o pastor vai achar que estou desviado. Nós começamos a achar um monte de coisa, mas nós não estamos pela motivação certa. Então a pergunta que eu quero fazer ao seu coração, e responda no seu coração: o que trouxe você aqui hoje? Foi a vontade de cultuar a Deus? Foi a vontade de matar a saudade de um culto onde todos estariam juntos perante o Senhor? E talvez você tenha uma resposta pronta dizendo: não, mas Deus está comigo todos os dias. Você se acostumou tanto, que é como um casamento de tantos anos, onde dormem juntos na mesma casa, na mesma cama, mas não se beijam. Conheci um casal que já estavam há 30 anos sem dar um beijo no outro. Casados, morando na mesma casa. Então, não é porque está em um local que de fato você esteja nesse local por inteiro. Então o alerta de Deus é: arrependa-te, volta não somente ao primeiro amor, volta à prática dele, porque o amor, ele está ligado a ações. Vamos aqui, quem aqui é apaixonado por alguém, já apaixonou por alguém, está casado? Levante sua mão. Se você é casado e não está apaixonado, está alguma coisa errada. O sentimento que tem de saudade. Hoje deixei minha esposa lá no aeroporto e eu falei: já estou com saudade de você. Ela deixou os olhinhos de lado. Eu falei: mas vai. Saudade, que é uma palavra que só tem na língua portuguesa, é a coisa mais gostosa que alguém pode sentir. Nós não temos saudade da pessoa que já partiu. Por exemplo, minha mãezinha já foi, fazem 11 anos. De vez em quando sinto uma saudade dela. Não é assim? Por quê? Porque
coisas que são particulares. Tem coisas que você já se lembra o que ela falava, como falava. Essa saudade está faltando na igreja. Eu sei que hoje, por exemplo, tem muita gente viajando. Fora, se for para o Brasil, tem uma turma que aproveitou o solzinho, o feriadão e foi viajar. Estou questionando isso. Eu estou falando de sentir saudade da presença de Deus. Arrepende de não sentir a falta de prestar culto. Arrepende-te de não sentir o desejo de estar mais perto ainda de Deus. A prática do amor. O amor, ele gera frutos. Se você olhar para Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai encontrar lá que o fruto do Espírito, qual a primeira palavra que vem? Começa com A, termina com amor. A primeira palavra que vem, amor. E depois vem um recheio. Ele poderia dizer, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Não é. Domínio próprio, a Camila mandou um vídeo de uma menina que ela precisa ser coach de domínio próprio, porque ela estava sentada junto com a irmã dela, sei lá eu, e no chão de repente veio um rato, entrou pela manga da camisa, aí e ela foi se erguendo, sem gritar, sem nada, esperou sair o rato do outro lado da manga, foi embora. Eu falei, essa tem que dar aula de doer, né? O que acontece? Isso não faz. Eu mesmo, você deu uma carinha para mim. Bom, mas não começou como domínio próprio, começou como amor. Amor recheado de alegria, de paz, de bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e domínio próprio. Então ele fala, volta. Gostaria que você abrisse um texto que eu achei até que o pastor Sidney ia acabar lendo. Eu falei, espero que ele não leia, espero que ele não leia. Malaquias 3:7. Vem Malaquias 3:7. Olha o que ele diz. Embora seja um texto conhecido, muitas vezes nós esquecemos de que até mesmo nas finanças nós precisamos nos voltar. Olha só o que diz, versículo de número 7: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim. Olha, ele não estava dizendo para as nações gentílicas, ele estava dizendo para o povo escolhido, Israel. Deus, ele não vai cobrar nada de ninguém que não tem um relacionamento com ele. Deus cobra de quem já tem um relacionamento com ele, porque ele não leva em conta o tempo de ignorância. Volta para mim e voltarei para você. Isso é uma voz, um pedido de um pai amoroso. E eles perguntam no versículo: no que havemos de tornar, de voltar? Por que devemos voltar? Nós estamos contigo, somos o povo escolhido. Aí ele já mete logo roubará a homem desse. Deus já vai logo direto no ponto. Vocês são escolhidos, mas vocês não roubam. Tirando a finança de lado, o que nós estamos roubando de Deus? Quanto tempo temos dedicado a Ele? Quanto tempo passamos em oração, em intercessão? Porque o primeiro mandamento qual que é? Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Será que eu só tenho que amá-lo por ordem?
Será que eu não tenho uma saudade desse amor? Um filho vai viajar, a primeira coisa que os pais sentem: saudade. O pai vai viajar, a mãe também, a primeira coisa que os pais sentem, os filhos sentem: vontade de fazer uma festa. Mas nós precisamos ter este amor dentro de nós que vem antes de igreja. Deus lá no Éden não fundou uma igreja. Deus no Éden fundou o quê? Uma família. A primeira coisa que Deus fez para que houvesse culto a Ele foi a comunhão familiar, o entendimento de comunhão, o entendimento de amor, o entendimento de viver uma só carne, viver junto. Lá na frente, na época de Moisés, embora com Enoque começou a invocar o nome do Senhor, e Gênesis trata sobre isso, mas somente lá em Moisés é que então é erguido, erigido, ou criado, ou construído o primeiro tabernáculo que viria a ser depois do templo em Jerusalém. As pessoas faziam cultos em casa, mas depois ele falou: vou reunir a todos para cultuar juntos. Então a nossa casa precisa ser lugar de culto, e a igreja tem que ser um culto onde todas as casas se reúnem. Mas amar a Deus sobre todas as coisas tem sido o pecado maior da igreja, porque eu só consigo me relacionar de verdade com quem eu amo. Com quem eu amo não tem segredos. Com quem eu amo, eu sinto falta de falar o tempo todo. O casal que está namorando ainda, né? Está lá, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Ou então, 1h da manhã, você está fazendo o quê? Eu dormindo. Vai porque quer falar, não quer? Não é isso? A pessoa, mas com Deus. A igreja parou de sentir saudade, e no contexto de alguém que ama, a ponto de se envolver de tal maneira que tudo que tem a ver com Deus quer se envolver. Volte para Ele. Não é só fazer a obra na igreja, não é só você estar aqui, cumprir uma escala, tocar, cantar, pregar, seja o que for, tudo isso daí são obras. Mas ela precisa ser recheada, permeada com o verdadeiro amor, o primeiro amor, aquele amor que te motivava. Então é importante se lembrar como você era antes. Abra lá em Jeremias 2:2. Como você era antes? Talvez você era dessa maneira, ou talvez não. Jeremias 2:2. Olha só o que diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da devoção da sua mocidade, do amor dos teus depositórios, de como me seguistes pelo deserto, numa terra que não era semeada. Deus manda Jeremias dizer: olha, fala para aquele povo que me lembra deles quando eles eram jovens, aquele amor ardente, aquela paixão, até no deserto, no lugar que não tinha nada para comer nem para beber, eles queriam minha presença. Mas hoje nós queremos lugares confortáveis. Pastor, a igreja de banco, esse banco de madeira é duro, vamos colocar almofadas. Colocamos. Pastor, está tão quente, precisamos colocar ar-condicionado. Colocamos.
Pastor, olha, agora a moda é telão, estamos tentando. Está preparado aí para colocar. Nós vamos procurando de maneiras confortáveis, porque agora já não estamos nele porque amamos. Porque o amor é como aquela música antiga, eu acho bonita, embora seja do mundo, mas diz: uma casinha de sapê. Quem já ouviu? Essa é a verdade. Já não estamos amando a Deus como deveríamos amar. Nós não estamos na simplicidade. Eu não sei a letra inteira dessa música, eu não vou cantar aqui. Mas o pastor herege cantou no altar, disse que era o louvor. E hoje tudo sai, né? Tudo vira motivo. Bom, então nós precisamos estar na igreja não pela coisa, não pela estrutura. Nós precisamos estar na igreja porque queremos adorar o Senhor, que nós queremos amar Ele em oração, amar Ele ouvindo a voz dEle, a palavra dEle. Porque quando eu ouço essa palavra, eu estou ouvindo a voz dEle. Nós precisamos ter essa saudade de estar com Ele. Sabe, nós tínhamos uma bateria da China. A marca era fantástica. Era fantástico. Quando nós pudemos comprar uma bateria nova, eu fui escolher essa daqui. Uma Corette. Eu toquei bateria na minha cidade, na igreja, e eu quis comprar a melhor bateria que eu achei que poderia ser. Hoje essa composição de bateria aqui, do jeito que está quase 40 mil reais. Mas eu vou te falar, se tivesse somente aquela bateria fantástica e a adoração perfeita, já seria maravilhoso. O prato chimbal, o prato duplo dessa bateria foi feito à mão, na Turquia. Eu quis comprar ele, encontrei com uma promoção. A assinatura de quem fez. Outro dia eu olhei e falei: Senhor, tem assinaturas humanas, eu quero a tua assinatura aqui. Nós começamos a nos adequar às coisas e vamos esquecendo do amor de Deus. O que eu posso fazer para a glória dele. Eu preciso sentir a saudade da presença dele, do amor dele. Eu preciso lembrar que lá atrás, quando eu me converti, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, a minha vontade de estar na igreja era enorme. Olha, eu trabalhava em padaria quando era pivete. Eu entrava às 5 horas da manhã na padaria. Saía da padaria. Sabe para onde eu ia? Para a igreja. Eu ia ver se faltava alguma coisa na igreja. Eu ia perguntar: pastor, tem alguma coisa para fazer? Ô Luizinho, tem ali uma porta para consertar. Como é que faz? Tem uma parede para pintar? Ô Luizinho, tem aquela parede ali. Ele inventava uma coisa só para me ocupar. Porque ele via o amor que eu tinha pela igreja. A gente foi se envolvendo. E eu não sei como foi o início, vocês falando do meu, porque foi a minha experiência. Agora, será que nós estamos assim ainda? O período do deserto nosso, quando nós conhecemos Jesus, não importava se tinha comida na mesa ou não, íamos para a igreja. Não importava se a roupa era nova ou velha, íamos para a igreja. Não importava se o tênis estava rasgado ou não, íamos para a igreja. Quantas vezes eu fui para a igreja com chinelo, havaiana, com prego embaixo?
Nós queremos agora que Deus proporcione um luxo primeiro, para depois cultuarmos Ele. Mas isso foi o que Ele disse para o povo de Israel quando estavam saindo do deserto. Lá em Deuteronômio, Ele disse: olha, lembra-te que foi eu que tirei vocês do deserto com mão forte, quando vocês estiverem na terra que eu vos dei, e verem suas casas abastecidas, não faltando nada. Muitos de nós nos lembramos de Deus e da oração fervorosa e incessante quando alguma coisa acontece. Significa que você precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. O dízimo e a oferta é um ato de amor a Deus. Só isso. Ou amo. Por isso vou ofertar e dizer. A sua maneira de Deus chegar em você e falar até que ponto você o ama. Porque quando você desconfia de alguém, você entrega dinheiro para esse alguém? Se você não entrega, você desconfia dele. Se há desconfiança, não há verdadeiro amor. Quando você não consegue dedicar o talento que Deus deu a você, a sua habilidade que Deus deu para você usar no reino, você não ama a ponto de fazer isso. Se você está esperando que Deus primeiro faça algo para depois você fazer para Ele, você está barganhando com Deus. Isso não é amor, isso é negociação. Então, lembra, quando você era jovem, que mesmo no deserto, sem semente nenhuma, sem nada que você pudesse ter esperança, você o amava? Então volte a amá-lo novamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com tudo que você tem, com tudo. Nós nos esquecemos. Então quero trazer você de volta, como lá em Lucas, capítulo 15. Olha lá. Porque às vezes estamos desviados dentro da igreja. Não porque estamos na igreja, que estamos realmente no Senhor. Costumo até brincar, já disse várias vezes aqui na igreja, né? Você pode entrar quantas vezes possível for no McDonald's, você não vira um hambúrguer, né? Então, é porque você veio para a igreja. E aí nós encontramos a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. Pois nós sabemos já o que aconteceu, ok? Eu não vou falar tudo, mas eu quero entrar lá no versículo de número 20. Não, o versículo 17, diz assim, ó: então caindo em si, quem? O filho pródigo, que já tinha pego o seu dinheiro, gastado tudo lá, com mulheres, com tudo que você imaginar. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu vou até meu pai, eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e também contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça como um dos seus trabalhadores. Então ele se levantou, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, removeu de íntima compaixão e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, a melhor túnica, veste ele com esta roupa, ponha um anel na mão dele, sandália nos pés, também tragam um bezerro cevado, gordo, e mate-o. Vamos comer, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto
mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado, e começaram a alegrar-se. Volta para mim, me voltarei a vocês. Então o apelo de Apocalipse, volta, arrepende-te, volta, é totalmente pródigo. Todos nós, em algum momento, fomos pródigos. Todos nós, sem exceção, em algum momento, fomos pródigos. Em algum momento, precisamos voltar. Então a pergunta é: o que está mexendo com você? O que fez com que você já não tivesse o mesmo amor em vir para a igreja, cultuar o Senhor, adorar o Senhor, erguer suas mãos, bater palma, chorar diante do Senhor, fazer o que você gostaria de fazer na igreja, ao você voltar-se ao chamado que Deus colocou nas suas mãos, ir alegremente fazer, mesmo que você não veja resultados? Então volta. Porque você pode até tentar uma outra solução, mas a solução que você tentar para sentir-se feliz, longe de Deus, jamais irá dar certo. Aquele filho que ele queria sentir-se feliz longe de seu pai, pediu a herança do pai vivo. O que ele desejava, em outras palavras? Que o pai estivesse morto, para ter sua própria vida. Quando alguém casa, para sair de casa, não casou por amor, casou porque na verdade queria que os pais estivessem mortos. Arrependa-te. O filho, ele olha depois de toda a desgraça que ele vive, só que ele encontra um pai de amor, esperando o retorno. Um pai de amor que contava com a volta e que colocaria ele no mesmo lugar de honra. Ele não queria isso, ele queria apenas ser servo, um empregado. Só o fato de ter o que comer já estava bom. Quero abrir um parênteses aqui e falar algo para o entendimento desse texto em dois sentidos. Um, no tocante à nossa vida de aceitação. Muitas vezes estamos feridos com Deus porque, na verdade, somos vistos como servos apenas. Entramos na servidão, entramos no serviço à obra do Senhor, então trabalhamos duramente, incansavelmente, esperando que alguém nos veja e que haja reconhecimento por aquilo que estamos fazendo. Porque na verdade, quando nós trabalhamos, o que nós esperamos dos nossos patrões? Reconhecimento. Porque o reconhecimento irá gerar maior salário ou promoções. Sim ou não? Em tese é isso. Então muitas vezes estamos servindo ao Senhor na busca do conhecimento, porque nós não temos um relacionamento de pai e filho, nós temos um relacionamento de patrão e empregado. Então nos ferimos por qualquer coisa que acontece na igreja, porque na verdade nós não somos filhos. Nós aceitamos a condição: não, eu sou tão pecador, eu dei tanta mancada na vida, só o fato de já ser servo de Deus está bom. Só que Jesus veio, na verdade, para desafiar você a ser um filho. Ele não quer que você seja apenas servo. O servo, ele serve à mesa, mas ele não se senta à mesa. Deus quer que você seja filho, que você coma com Ele, que você beba com Ele, que você viva com Ele, que você tenha as roupas que Ele deu, que você tenha a alegria que Ele trouxe, que você possa se alimentar com aquilo que Ele trouxe para você. Então sai do contexto de servidão e se torne um filho, porque talvez você seja frio na igreja, porque você aprendeu a ser apenas servo. Então o servo, ele atua nas escalas. Ele atua, se tiver alguma coisa para fazer na igreja, ele vai. Se não, se for só por relacionamento, não, porque ele não é
filho. E esse é o grande problema nosso. Nós estamos fazendo as coisas na igreja. Quando falo nós, falo igrejas. Estamos fazendo as coisas na igreja como servos e não como filhos. Tinha uma moça que limpava a nossa casa e ela não tinha o costume de sentar na hora do almoço conosco. Então ela esperava todo mundo almoçar para uma senhora, para depois ela almoçar. A gente falava, o nome dela Maria, senta com a gente. E não, o almoço é só de vocês. Eu falei, mas vocês estão aqui dentro. Eu só chamavam vocês, nossas filhas também, os filhos chamavam, e ela, não, eu quero, e depois que vocês forem servidos. E a verdade é que existem pessoas que são assim, não se sentem dignos de estar à mesa. Eu vou te dar uma notícia fresquinha, nenhum de nós é digno, mas Ele se tornou aquele que nos favoreceu e nos fez dignos de nos assentarmos à mesa com Ele. Ele nos justificou diante do Pai. Então você sim pode sentar-se à mesa e desfrutar da presença dele. Então volta porque o Pai vai te surpreender. Ele não vai ficar olhando para você e como muitos crentes fazem dentro da igreja. Né, você disse que a igreja vem voltar, né? Ficou feio o negócio lá, né? É assim. Hoje eu me reunia com os pastores e as pessoas falavam, nós precisamos mostrar para as pessoas que quando elas voltam para a igreja, nós sentimos saudade delas. As pessoas precisam chegar na igreja e se sentirem amadas e não culpadas. Se a igreja começar a entender isso, a gente começar a demonstrar o amor e não a culpa, envolvê-las, ajudá-las a vencer, porque o mundo por si só já é hostil. Se nós começarmos a ajudar, envolver, sentir, mostrar o abraço, a saudade, a vontade de estarmos juntos cultuando ao Senhor, esse relacionamento familiar, as coisas mudam. Então as pessoas sentirão prazer e saudade de estar na igreja. Por isso volta a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Volta com força, porque Ele está disposto a colocar novamente em você a dignidade de filho. Roupa, anel no dedo, sandália nos pés e um banquete. Ele está dizendo, eu te visto novamente, não como empregado, como um servo, alguém distante que não tem acesso à casa, mas sim, meu filho, anel de autoridade no dedo, sucessor, sandálias nos pés, você vai caminhar os meus passos. Coloque-se em pé. Volta. Se você já não estava fazendo a obra do Senhor, porque em algum lugar você foi ferido, o Pai não te feriu, o Pai te ama. Ele quer você de volta. Se você estava achando que porque você pecou, errou, falhou, já não é mais digno de nada, volta. Você está ouvindo essa palavra porque Deus está te chamando de volta. Volta, ame novamente. Sinta a vontade de estar aqui novamente. Chore novamente comigo. Chore novamente comigo. É muito importante isso. Um dia eu quis saber se Deus estava comigo. É um momento difícil na minha vida. Eu perguntei, Senhor, eu quero saber de verdade se o Senhor está aqui. Eu estava no quarto da minha casa. E eu sentei na cama e falei, Senhor, eu preciso saber, chorando, se o Senhor está comigo ou não. Eu preciso saber se sou filho ou não. Sabe o que aconteceu? A cama do meu lado afundou-se como se alguém estivesse sentando ali.
só chorei. Pronto. Tem momentos, meu irmão, que você precisa de mais nada. Não é um amigo, não é um pai, uma mãe, um irmão. É só Deus. Só Deus. Mas Ele está disposto a se revelar a você. Ele está disposto a falar com você. Porque Ele não é um pai duro, carrasco, pronto a disciplinar você. Ele é um pai pronto a te beijar, receber de volta e colocar no lugar de honra. Então, volte-se. Encha-se do amor dele. Encha-se. Está fazendo a obra do Senhor com peso? Não faça mais com peso. Faça com alegria. O Pai está em você e com você. Quero te falar algo. Naquele cântico, acho que foi o segundo cântico que disse: vem me visitar hoje aqui. Na verdade, o Espírito Santo não te visita. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Ele não é um visitante. Teologicamente errado esse cântico. Ele habita em você. Então, se Ele habita em você, você agora precisa andar segundo a sandália que Ele colocou nos seus pés. As vestes novas que Ele te deu de santidade, um anel no dedo, posição de filho e sucessão aqui no reino, na terra, até que estejamos com Ele no céu. Ele te dá a garantia de que não haverá falta de banquete e nem de alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nós vamos orar agora. E se você sente que durante essa mensagem alguma coisa tocou em você, não importa que seja o quê? Eu não estou aqui para julgar nada disso, eu estou aqui para amar você como um pai. Eu estou aqui para dizer para você que se a palavra de Deus mexeu com você e você sente que precisa voltar a isso que Deus te chamou, voltar a acreditar, voltar a se envolver, voltar a agir na obra do Senhor, voltar a ser aquela pessoa fiel, aquela pessoa que está envolvida com o que Deus quer, eu quero que você saia do seu lugar e venha para frente. Isso não é uma exposição, isso é um ato de volta. É como se você estivesse dizendo: estou voltando. Eu quero me envolver novamente. Eu quero sentir mais a presença de Deus. Eu quero que Ele saiba que eu senti saudade de fazer o que Ele me chamou para fazer. Então volta. Sem receio, sem reserva, volta. Volta, porque é isso que o Pai está fazendo, chamando você. Ele ama você de uma maneira incondicional. O desejo dele jamais foi condenar você. Muitas vezes nós falamos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o viu um jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Esse é o versículo 17, onde ele diz que eu vim ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo. Ele veio para salvar, abençoar você. Então volta. O que parou você? Não importa. Qual foi a dor? Qual foi a tristeza? Não foi Deus. Por mais que apontasse para Deus, não foi Deus. Volta. Volta. Tem mais pessoas que precisam estar aqui. Volta. Você está sentindo no seu coração de estar aqui à frente, porque sabe que Deus está mexendo você. Ele quer envolver você no amor dele. Então volta. Vem para frente. É um caminho de volta, é um caminho de poder, é um caminho de graça, é um caminho de favor, é um caminho onde você recebe vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés, e agora uma festa, porque o Pai celebra a sua volta. Jamais Deus vai te expulsar de casa. Deus te ama. Você com a presença amorosa de Deus. Eu sinto como senti naquele dia em que pedi para que Ele mostrasse para perto de mim. Ele sentou naquele momento. Pode ir mais para frente.
feche os olhos e simplesmente se entregue. Fala, eu estou de volta, Senhor. Eu senti falta. Eu senti saudade. Eu senti que não era amado. Achei que o Senhor não me amava mais. Achei que o Senhor não me queria mais. Mas hoje eu entendi que o Senhor continua me amando e tem planos para mim. E essa é a verdade. Ela não passa, ela é feresh, ela fala. O lugar ela é mahara. Ela se mantém assim, a rua tá feresh. Se não o lugar o outro ela fala. É para ser melhor que o cara é o feresh secreto. Era uma batalha também para ele. Ele diz para uma pessoa em específico: você se lembra quando você dançou comigo na sala da sua casa? Eu estava ali e você sentiu a minha presença, mas de alguma forma você soltou a minha mão. Mas eu estou dizendo, estou aqui novamente para dançar com você, porque eu amo você. Deus é um Deus que celebra. Eu quero que você se sinta envolvido por esse amor, tocado por esse amor, cheio desse amor, renovado por esse amor. Oh Pai, como é bom sentir a Tua presença, como é bom saber que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o Senhor não quer apenas que façamos a Tua obra, mas o Senhor quer que estejamos envolvidos de coração, de alma, por inteiro, em amor. O Senhor não quer que façamos nada sem amor. O Senhor quer que o amor